Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 12º domingo do tempo comum. Depois de várias festas, estamos retomando esse tempo comum, que é o tempo do cotidiano, onde Jesus vai manifestando a sua vida pública e vai nos mostrando a cada dia como podemos segui-lo. Nós escutamos no Evangelho de Lucas essa passagem que vai começar dizendo que Jesus estava num lugar retirado. Lucas sempre mostra que Jesus, antes de fazer alguma coisa, ele estava sempre em oração, sempre estava rezando ao Pai. E aqui nós podemos olhar e pensarmos juntos que como a oração é essencial para todos nós, porque a oração é o lugar do encontro. E o encontro com quem? Com o Pai. Porque Ele escuta os seus filhos. E nós precisamos, irmãos, criar essa metodologia, criar essa experiência, essa prática de buscarmos sempre ter uma vida de oração. Depois Jesus, que estava ali, ele pergunta para os seus discípulos dizendo: quem diz o povo que eu sou? E algumas pessoas ali, dos discípulos, começaram a dizer. Alguns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, ou algum dos profetas. Se nós perguntássemos hoje essa pergunta para o povo lá fora, muitas pessoas iriam dizer: Jesus é um cara legal, Jesus é paz e amor, Jesus fez muitos milagres, Jesus é muito bonzinho, é um ser iluminado. Mas tudo isso, meus irmãos e irmãs, são coisas positivas, mas não mostra quem é Jesus. E aí Jesus novamente faz uma pergunta para os seus discípulos: e vocês que estão aqui comigo, quem eu sou para vocês? E aí Pedro levanta como o representante da igreja e diz: tu és o Cristo de Deus, você é Deus. E nessa manhã, nesse domingo, Jesus pergunta para todos nós, vocês paroquianos da paróquia São Pedro, quem eu sou? E às vezes, meus irmãos, nós podemos encontrar em nosso meio pessoas que caminham há mais de 20 anos na igreja, mas ainda não reconhecem Jesus como Deus. Acha Jesus esse cara legal, ou esse Jesus que faz muitos milagres. Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de celebrar uma grande festa por 50 dias, a festa da Páscoa. E por que nós somos católicos? Por que nós celebramos Cristo ressuscitado? Não porque Jesus fez muitos milagres, não porque Jesus curou muitas pessoas, ou porque Ele libertou várias pessoas do demônio. Nós não seguimos Jesus por causa disso. Nós seguimos Jesus porque nós acreditamos na vida eterna. Nós somos cristãos católicos porque acreditamos que nós não fomos feitos para a morte, mas somos feitos para a vida. E eu e vocês desejamos essa vida eterna, que desde já podemos buscar esse reino e construir em nossa vida, mudando o nosso coração, para depois, quando formos para o céu, vivermos plenamente aquilo que Deus quis e quer para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender a nossa relação com Jesus. E às vezes nós transmitimos um Jesus que não é Jesus. Às vezes nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, um Jesus muito rigorista, um Jesus muito bravo, um Jesus que fica sentado e está condenando todo mundo. E Jesus não é assim. Jesus não é nem rigorista e Jesus também não é nem laxista. Jesus é o homem equilibrado, Ele é o homem do meio, porque Ele sabe lidar com tudo. E eu e vocês precisamos, irmãos, não ser nem rigoristas e nem laxistas, mas nós precisamos
ser pessoas equilibradas. Ser pessoa equilibrada é ser pessoa madura. Por isso, meus irmãos, que às vezes, quantas pessoas que nós conhecemos, que ainda mais a juventude, que chega aos seus 18 anos, 18, 19, vai para uma faculdade e deixa a igreja. Caminhou a vida inteira com seus pais na igreja, mas chega ali por volta dos seus 18 anos e foge. Porque muitas das vezes não fez uma experiência profunda com Deus. Viveu dentro da igreja um rigorismo. Existe um teólogo americano chamado Christopher West, que ele vai dizer assim: às vezes a nossa experiência de fé católica, cristã, pode ser baseada como se fosse no rigorismo. Vivemos num moralismo muito grande, queremos condenar todo mundo. E aí ele fala que essa estrutura é como se fosse uma vivência de uma dieta da inanição. E o que significa a palavra inanição? É quando nós tiramos o nutriente da pessoa e ela fica muito magra, ela fica com fome. E às vezes nós somos católicos, vivemos uma experiência de fé desse jeito. E aí chega a uma certa altura da vida, vamos conhecer o mundo por meio da faculdade, vamos sair de casa, e nós conhecemos lá fora o quê? Os fast food da vida, comidas rápidas. E aqui eu não estou dizendo de McDonald's, mas do próprio pecado, da experiência dos prazeres. A pessoa passa na igreja 18, 20 anos, com fome, com sede, porque aprendeu que é um Deus que não é capaz de tocar o seu ser, aprendeu que é um Deus que não consegue preencher o seu coração, e ele vai lá fora, e lá ele consegue ser preenchido. Mas ele se preenche com coisas vazias. Por isso, meus irmãos e irmãs, Deus não quer isso para nós. E o que Deus quer para nós? O banquete do Cordeiro. Ele quer que cada um de nós possamos sentar na sua mesa e comungar e comer do seu alimento. Porque Deus é capaz de preencher os nossos corações e de tocar nas profundezas do nosso ser e nos mostrando o sentido da nossa vida. Depois Jesus aqui vai dizer para os seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Aqui está a lógica do reino. Jesus, ele não é um bom marqueteiro. Jesus, ele nunca floriu as coisas. Ele mostra a realidade concreta. Se você quer me seguir, você precisa pegar a sua cruz, pegar as suas dificuldades, pegar tudo aquilo que você é e vir atrás de mim, porque eu sou o mestre e eu vou mostrar o caminho. E assim, meus irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade que vive essa crise, que não consegue mais doar a vida. Se nós queremos ser felizes aqui neste mundo, não é ficar sentado no sofá e esperar a vida passar. Às vezes queremos tanto preencher o nosso coração, e alguns vão dizer por aí que você precisa entrar no seu quarto, entra no seu banheiro, olha no espelho e fala: eu me amo. E ali ficar falando essas palavras. Meus irmãos e minhas irmãs, isso preenche só o seu pensamento, não preenche o seu coração. Porque se você quer preencher o teu ser, você precisa sair do seu comodismo e ir ao encontro do outro. Porque a nossa vida, a nossa vocação é um chamado a sair de nós mesmos. Existe uma frase de um psiquiatra muito famoso que ele fala assim: se poupar é se perder. As pessoas que se poupam demais, e aí nós temos que tomar muito cuidado com o medo, e nós sabemos que o medo pode nos ajudar, porque, diante do seu controle normal ali. Mas o medo não pode comandar a nossa vida. Claro que nós não vamos pular da ponte. Sabemos que pular da ponte existe um perigo real. Mas existem pessoas que estão dentro da igreja
há mais de 20 anos e fica nesses 20 anos molhando somente o pé, porque tem medo de aprofundar nesse mar que é o próprio Deus, de mergulhar em Deus, e vive há 20 anos molhando seus pés. Existem pessoas dentro da igreja, e nós sabemos disso, meus irmãos, que vive, reza piedosamente, reza o seu terço, vem à missa quase todos os dias, e a pessoa fica pensando: a minha vida parece que não muda. Por quê? E aí tem pessoas que vai dizer: o meu vizinho, parece que tudo acontece com ele. Parece que Deus faz tudo para a vida dele e não faz para mim. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que a graça que Deus derrama para mim, que sou padre, para o diácono e para todos nós, é a mesma graça. Deus derrama 100% para cada um de nós. A diferença está que às vezes o seu vizinho coloca uma peneira muito maior, e você está sendo egoísta, e está sendo controlador, e quer colocar uma peneira muito pequena. E aí você não vai conseguir pegar as graças de Deus. Traduzindo isso, você não está abrindo o seu coração. Você está há tanto tempo na igreja e você não está se aprofundando em Deus, porque você faz umas orações, aquelas orações mecânicas, e não tem coragem de mostrar para Jesus quem é você. Aquilo que se passa na sua vida, aquilo que se passa nos bastidores, aonde ninguém conhece, só você. Você não é capaz de mostrar para Jesus essa realidade e deixar Ele transformar a sua vida. Que nós possamos, irmãos, diante dessa beleza do Evangelho, desse anúncio de Jesus, entender que para sermos felizes precisamos doar a nossa vida. E doar a nossa vida é sair do nosso sofá, é sair das nossas comodidades, é sair de ficar o dia inteiro na internet, em ficar em videogame, em ficar assistindo novela e ir ao encontro do outro. Porque Jesus está todos os dias gritando em nossos ouvidos: aonde você está? Essa mesma frase que Deus fez para Adão em Gênesis capítulo 3. Aonde você está, Adão? E todos os dias Deus pergunta para nós: aonde está você? E todos os dias somos chamados a responder: eis-me aqui, preciso da tua graça, preciso da tua ajuda, porque sozinho eu não consigo. E muitas das vezes nós fechamos para viver a nossa vontade. E encerro dizendo que nós precisamos aprender, meus irmãos e irmãs, que Jesus é o médico e nós somos o paciente. Porque muitas das vezes nós queremos ser o médico, prescrevemos tudo ali no receituário e falamos para ele: faça a minha vontade. E se não acontecer, o que nós fazemos? Nós sentamos no chão e começamos a chorar, igual uma criança de 3, 4 anos, fazendo birra. Assim, meus irmãos, não é a nossa realidade. Nós precisamos entender que Ele é um médico e Ele passa a receita para nós. E um remédio que Ele passa para nós é a vivência dos sacramentos. Ele nos convida a buscarmos juntos a Eucaristia, que alimenta o nosso coração, e o sacramento da penitência, da confissão, que cura a nossa alma. Que possamos, todos os dias, na nossa vivência cristã, viver isso que está escrito nesse receituário. A vivência dos sacramentos, que nos ajuda a ser mais santos e nos aproxima de Deus.